Vamos a mais um vídeo da festa infantil Mario Bros. Aqui é um clássico do jogo, que é a flor carnívora ou a planta carnívora que nós vamos fazer. Então, para fazer essa flor, eu experimentei 3 técnicas para saber qual a melhor, mais fácil de ensinar, a que seria de mais fácil execução, na verdade. Então, a primeira técnica foi essa, onde eu revesti a bola de isopor com o EVA, mas como é uma esfera e quando a gente esquenta, a gente tem que ter todo aquele cuidado ao puxar o EVA, eu dividi o EVA em 2 partes. Então, eu revesti até a metade e depois fiz a outra metade. Mas eu não gostei do acabamento. Percebam como ficou feio aqui o acabamento aqui. Não deu para ficar certinho, ficou aparente, apesar de colar as bolinhas brancas, ficou aparente. Não é difícil fazer dessa forma, mas em compensação o acabamento não fica legal. Depois eu resolvi revestir toda a esfera, que atrás ficou bonitinho, não tem emenda nenhuma, nem de um lado, nem do outro, mas você percebe aqui na frente que ficou um pouquinho franzido, e esse pouquinho aqui ainda foi resultado de muito trabalho. Eu tive muito trabalho para revestir. Consegui, mas muito trabalhoso. E às vezes, quando a gente está fazendo uma decoração para um neto, um sobrinho, um filho, a gente quer que seja o mais fácil possível de execução para que a gente possa dar continuidade a todos os elementos da festa. Então, eu resolvi pintar. E o resultado ficou muito legal. Tá aqui a bolinha pintada. Não é difícil. Você pinta com tinta PVC ou tinta de tecido. Eu recomendo a tinta de PVC. E antes a gente tem que fazer algumas coisinhas que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Essas bolinhas, como eu não tenho cortadores, aquele que a gente encontra aí no mercado, então eu fui atrás de algumas coisas que pudessem me ajudar nesse processo. Aí eu encontrei tampinha de perfume, de batom, mais ou menos no tamanho que eu preciso para essa flor. Aí o que eu fiz? Peguei o EVA, pegar aqui essa parte aqui que já tá cortada, peguei a tampinha do tamanho que eu quero, vou segurar aqui no EVA, com toda a força eu faço a marcação e dou uma leve giradinha para um lado e para o outro. Não vai cortar, mas vai ficar muito bem marcado, como vocês percebem aqui, não cortou, mas ficou bem marcado. Então aqui eu vou fazer aquele recorte que eu ensino sempre. Tesoura parada e a gente trazendo o EVA para o corte. Chegou no final da lâmina, abre a tesoura, posiciona novamente e vem virando o EVA. Exatamente na marcaçãozinha que nós fizemos, que ficou bem profunda, ficou excelente para fazer esse corte. Aqui. Então, a gente faz um número suficiente que dê para enfeitar a nossa plantinha carnívora. Então, aqui é meio que aleatório essa colagem dessas esferas. Então, a colagem da esfera eu já ensinei lá no vídeo dos cogumelos, mas vamos lá. Pontinho de cola, aí a gente posiciona a nossa esfera. Aí aqui a gente vai observando. Aí eu vou botar uma menorzinha aqui. As imperfeições que ficam, a gente pode cobrir aqui agora. Ó, um pontinho de cola. Colocar uma pequenininha. Vou colocar uma maior aqui. Outra pequenininha. Vou colocar outra pequenininha. Eita, que eu fiz uma lambança aqui, por isso eu vou colocar uma maior. Pronto. E vou colocar essa pequenininha aqui. Vou tirar porque também puxei e rasguei.
Isso acontece. Vou colocar uma maiorzinha para cobrir aqui o meu erro. Pronto, coloquei, sem problema nenhum. Aí vou colocar aqui uma média, uma pequena aqui, por isso é que a gente dá só um pontinho de cola, uma pequena aqui, grande, a gente vai olhando e vai vendo, vai descobrindo aqui qual é a melhor que a gente tem que colocar, porque esteticamente, à medida que a gente vai olhando, a gente instintivamente a gente vai descobrindo qual o tamanho da esfera, qual o tamanho da rodinha, da bolinha nós vamos colar aqui. Eu fiz outra besteira aqui. Tô terrível, falando sem prestar atenção e fazendo besteira. Mas vamos lá, corrigindo. Pronto, corrigiu. Aqui, onde eu sujei de cola, depois a gente pega um pincel fininho e passa um pouquinho de tinta que cobre. Tem mais cuidado na hora de colar para não fazer o que eu tô fazendo aqui. Pronto, só um pontinho. Aqui você não vai cobrir. Ó, o que eu tô fazendo, eu vou olhando e vou... Aí aqui eu coloquei uma grande, então aqui eu vou colocar uma pequena. E assim a gente faz por toda a nossa esfera. Se quiser colocar duas do mesmo tamanho próximo, não tem problema. Coloca aqui uma e coloca aqui a outra. Não tem problema a distância ficar uma mais pertinho do que a outra. Pronto. Uma grande. E aqui nós vamos colocar uma... Pronto, perfeito. Então, fez essa colagem. Então, aquela técnica de usar a pontinha do palito para a gente finalizar as bordas. Então, como é isso? Eu vou pegar um pedacinho de EVA. Aqui eu vou aproveitar uma esferinha dessa aqui que já tá cortada. Boto um pingo de cola. Pego a pontinha de um palito de churrasco ou qualquer outro palito. Aí eu vou passando a cola aqui na borda. Com delicadeza, eu vou só empurrando. Não tá colado, eu levanto, passo aqui. Passei aqui. E vou fazer isso em todas as bolinhas que eu quero que fiquem coladas por inteiro aqui na nossa planta. Então, cabecinha pronta. Nós agora vamos fazer o caule e a folha. Essa planta carnívora, ela tem duas folhas somente. Então, aqui eu vou fazer da forma mais simples, porque uma delas aqui eu fiz com frisador, fica linda, mas nem todo mundo tem o frisador. A outra eu frisei mais leve, para não ficar tão marcada quanto a outra. Mas aqui, como nem todo mundo tem frisador, nós vamos usar aquela velha técnica, que é usar o nosso palitinho de churrasco ou de manicure. Então, nós vamos cortar uma folha com 8 centímetros, não, 10 centímetros de comprimento por 5,5 de largura. Vamos pegar essa folhinha aqui. É só cortar o retângulo e marca o meio e faz o pontiagudo de um lado e do outro. Então, a gente pode fazer um a um e pode fazer assim como eu vou fazer aqui agora. Segura ela aqui mais ou menos no centro. E aqui nós vamos fazer esses picotezinhos que tem a folha. Então, a gente vem com a tesoura, corta um pouquinho, descarta esse pedacinho. Fica assim, né? Ou então, se você não tem ainda tanta prática, você vem fazendo de um lado e do outro, mais ou menos uma distância de 1,5 centímetro a 2 entre um e outro. Tá aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado.
Eu já marco, já corto os dois de uma vez, mas também são muitos anos cortando EVA. Ainda não aprendi 100%, mas eu sei que tem gente que sabe um pouquinho menos do que eu, como tem gente que sabe mais. Então, cortada, pegar o palitinho, vamos fazer aquelas marcações de uma folha bem simples. Marcou o meio, então a gente vem com cuidado e com um pouquinho de força, levando do meio até a ponta, até a borda lateral da folha. Fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de marcada, então nós vamos usar o ferro para dar esse movimento, né? Que essa daqui ficou. Vai ficar um movimento parecido, não fica exatamente como esse, mas fica um movimento parecido. A gente pode fazer à mão. Então, a gente vai encostar o EVA no ferro quente, aqui o ferro. Então, vou encostar, deixando a parte que nós marcamos, a gente deixa para cima. Encostou aqui, percebeu que esfriou, então a gente marca o centro, dá uma leve puxadinha aqui. E a gente faz aquele movimentozinho de onda de um lado, do outro. Não deu para fazer tudo, esquenta aqui nesse pedacinho que não esquentou. Pronto, fica uma folha tão bonita quanto a que está ali na nossa flor, onde que foi frisada. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui com a outra. Marca o centro, puxa ela um pouquinho para trás, aperta a pontinha para ficar fechadinha, abre, vamos esquentar mais um pouquinho aqui as bordas para fazer as ondas. Para cima, para baixo, o movimento de onda, para cima e para baixo. Fazer do outro lado. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Aqui. Perfeita. Reservar as folhas e vamos cobrir o caule da flor. Então, nós vamos pegar um arame de 43 centímetros de comprimento. Vamos precisar de uma tira de EVA da mesma cor da folha. Essa foi a melhor forma que eu achei de cobrir esse arame, porque eu usei duas formas. Usei essa onde a gente vai circulando o arame, ficou boa. E usei a outra que a gente cola, passa cola aqui no meio, coloca o arame, traz uma parte para cá e traz outras e traz a outra de volta, e que eu não achei tão legal, porque veja como ficou. Achei que o acabamento ficou péssimo aqui, dessa forma. Então, eu preferi fazer como eu vou fazer agora. Então, cortei uma tira suficiente para cobrir todo esse arame. Essa tira tem mais ou menos 1,5 centímetro de comprimento. Aqui a gente posiciona o arame aqui. Pode fazer aquele ganchinho que eu costumo fazer ou não, não tem problema. Mas a gente aqui vai posicionar o arame aqui em diagonal, na metade aqui. Você imagina aqui um quadradinho aqui, então você coloca o arame aqui na metade aqui em diagonal aqui, em relação a esse quadrado aqui, na metade desse quadrado que você imaginou. Passa um pouquinho de cola, segura um pouquinho para ele colar. Percebeu que colou, então você vem, tira essa pontinha. E aqui nós vamos começar o nosso movimento circular, ó. Colou aqui, então a gente aqui vem e faz isso. Mas ao circular, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma leve esticada aqui no EVA para ele ficar um pouquinho mais fino. Porque se você não estica, olha o que que acontece. Olha como ele vai ficar grosseiro. Então, você vem esticando levemente aqui o EVA. Perceberam a diferença do que sem esticar e esticando o EVA?
posicionando aqui para ficar uma distância mais ou menos parecida. E você vai fazer isso até o final do arame. Ah, aqui eu acho que eu vou botar um ponto de cola, isso é opcional. Se quiser, você vai botando um ponto de cola um pouquinho. Perceba que eu botei um pouquinho aqui ao longo do arame, porque esse arame ele é bem comprido. Então vai esticando. Vou botar mais um pouquinho de cola. Você pode fazer totalmente sem botar esses pontos de cola, mas botando o ponto de cola garante que não vai descer, a tira de EVA não vai descer. Então, eu vou esticando, ó. Você percebe que eu tô fazendo uma leve pressãozinha aqui com essa mão, aqui, ó. Um pouco, porque não esqueçam que o EVA, ele pode rasgar. E se ele rasga aqui nesse ponto, eu perdi todo o trabalho que eu fiz até em cima. Mais um pouco. Não precisa cobrir o arame até o final, porque essa parte aqui vai ficar dentro da latinha que a gente revestiu para ser o caninho. Chegou aqui no final, aí a gente passa aqui a cola e segura até sentir que colou. Ok? Tá coladinho. Então, a gente vem com a tesoura, tira esse excesso aqui. E antes de colar aqui na flor, a gente vai fazer o movimento do arame, porque se você cola aqui primeiro, você corre o risco de arrancar, né? Então, você vai fazer o movimento do caule. Então, você vai fazer uma leve curvatura aqui em cima. Pode usar uma latinha para auxiliar, ou pode fazer assim só com a mão. Se você for usar a latinha, você coloca a latinha aqui e só puxa o arame. Fez essa leve curvatura aqui, pressiona mais um pouco, faz outra curvatura no sentido contrário. Fez nessa direção, agora nós vamos fazer na direção oposta. Fica assim, um S. Fez isso aqui. O que que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos virar aqui, que aqui é onde vai entrar na nossa latinha. E aqui a gente vai arrumando aqui o arame para ficar da forma que a gente quer. Pode abrir mais um pouco. Depois que a gente coloca a flor, aí a gente finaliza. Então, tá aqui. Agora que tá, o seu arame tá da forma que você quer. Então, você vem, pega a cabecinha da sua flor, observa se esse buraquinho é suficiente para entrar com a fitinha, com o arame encapado com a fita de EVA. Vamos ver. Ok. Então, que tira. Deu uma desarrumadinha aqui, mas não tem problema, arruma. Então, nós vamos encher esse buraquinho de cola quente. Aqui, ó. A cola aqui é porque a pistola tinha descolado, né? Então, aqui botou a cola. Aí, a gente vem e introduz o nosso arame encapado, que a gente vai arrumando. Vou levantar um pouquinho essa flor. Aí, aqui a gente vai arrumar aquela curvatura que a gente fez, para deixar ela da forma como a gente quer. Tá aqui, a melhor forma para mim é essa aqui. Ok? Então, tá aqui a flor. Nós vamos pegar essas folhas aqui que nós fizemos,
que eu não coloquei arame porque não é necessário e nem pintei, porque também não acho necessário. Vamos verificar onde vamos colar. Então, aqui eu vou colocar essa daqui nessa primeira curvaturazinha aqui, né? Então, eu vou botar um ponto de cola nessa partezinha aqui da folha. Vou colar onde eu achei que ela vai ficar bonita. Colar de um lado. Vou fazer a mesma coisa com a outra, pontinho de cola. E vou colocar no sentido oposto dessa. Só segurar. Colei a folha, né? Vai ficar perfeita. Depois que a gente cola, não precisa ser aramada. Aí eu vim com a latinha que eu revesti de EVA verde, que vai ser o caninho, e medi aqui e percebi que o arame que eu fiz ficou muito comprido. Então a princípio eu pensei em dobrar, mas vi que o acabamento aqui não ia ficar legal. Então eu vou usar o arame, o alicate para cortar esse arame. Então, 43 menos 13, vocês vão usar só 30 centímetros de arame para finalizar. Cortei aqui, vou passar um pouquinho de cola nesse EVA, para que ele não descole, e vou usar a latinha que eu revesti. Foi só esticar o EVA por toda ela aqui e fazer essa tampinha um pouco menor do que a abertura. Colocar alguma coisa que deixe ela pesadinha. Você pode usar terra, uma pedra, ou usar argila, gesso, que você tiver. Então, aqui a gente coloca a flor e retira. Já medi o que eu quero. Vou colocar um pouco de cola, pode ser cola quente ou cola instantânea, e vou posicionar novamente e segurar até a colagem acontecer. Pronto. Aqui está a nossa florzinha pronta para ser usada na festa de aniversário do seu filhote ou do seu netinho. No caso aqui vai ser a festa de aniversário do meu netinho. Aqui a gente segura até colar, ok? Então, compartilhem, likem, digam se gostaram, se querem que eu faça a decoração de outras festas e por aí vai. Tô esperando as respostas de vocês. Tchau!